Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma doença que se chama doença hemorroidária, ou popularmente conhecida como hemorroidas. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês, isso aqui também é o Atlas. Esse aqui é o finalzinho do reto, de dentro da gente, onde vai as fezes. Aqui se chama canal anal e aqui o orifício anal. Todos nós, nessa região do canal anal, nós temos vasinhos que nutrem essa região. E esses vasinhos, eles são recobertos pela mucosa que reveste todo o intestino, desde a boca até o ânus, né? Então, os vasinhos estão aqui, revestidos por mucosa, eles formam coxins vasculares. Isso é normal. Quando que a gente passa a chamar doença hemorroidária? Quando esses coxins, eles começam a incomodar, começam a dar sintoma ao paciente. Aí, popularmente, chamamos, doutor, eu tô com hemorroida. Essa doença, ela não tem uma causa conhecida, e sim muitas teorias. Nós podemos classificar essa doença em doença hemorroidária interna e doença hemorroidária externa. As hemorroidas internas são quando esses coxins vasculares recobertos pela mucosa, eles se exteriorizam pelo canal anal. E a doença externa geralmente é aquela pele perianal que está doente. As hemorroidas internas, elas se baseiam em dois sintomas: sangramento e saída daquele coxim vascular, que a gente também pode chamar de mamilo hemorroidário. E esses sintomas, eles se manifestam mais no período da evacuação. Então, as hemorroidas de grau 1 são aquelas nas quais o paciente, quando vai evacuar, ele só nota o sangramento, não tem nenhum caroço, não sai nada do ânus. Nas hemorroidas de grau 2, pode haver sangramento, a evacuação, acompanhado ou não de saída de um caroço, mas quando termina a evacuação, esse caroço volta para o lugar. As hemorroidas de grau 3 são quando há sangramento acompanhado ou não da saída do caroço, só que aí o paciente já não consegue que esse caroço volte espontaneamente. Muitas vezes ele usa o dedo e empurra o caroço para dentro. E ele relata isso: olha, doutora, depois que eu evacuei, ficou aquele caroço me incomodando, eu tive que usar o dedo e coloquei para dentro. Fico até com medo se fizer alguma coisa errada, mas isso aí é uma manobra digital, que não causa lesão nenhuma, até alivia o desconforto que o paciente pode sentir naquele momento. E o grau 4 é quando já o prolapso, que é essa saída do mamilo hemorroidário, ela se torna constante, ela não retorna espontaneamente nem com a manobra digital para o canal anal. Pode também ser acompanhada de sangramento. Alguns autores ainda indicam um quinto grau, que seria a trombose hemorroidária, quando o mamilo ele sai, ele está com conteúdo, parece sangue pisado, e é nesse caso que o paciente sente dor. Nos anteriores, acima de 90%, o paciente não sente dor, se vier só a doença hemorroidária em si. As hemorroidas externas, que são aquelas que acometem a pele perianal, não é a mucosa de dentro, é a pele ao redor do ânus. Elas podem ser divididas em aguda e crônica. Aguda também é a trombose, que é aquele sangue pisado que pode causar dor. E a crônica, que é aquela que é de longa data, é aquela pelinha que às vezes está inchadinha, um pouquinho murcha, que fica ali ao redor do ânus. Muitos casos são assintomáticos, o paciente só vai descobrir quando ele vai ser submetido a um exame proctológico, quer dizer, examinar essa região. E quando causa sintoma, essa sintomatologia ela é muito variável, varia de paciente para paciente e varia a intensidade também, quer dizer, ser maior ou menor em uma pessoa ou em outra. Os sintomas mais comuns são o caroço e o sangramento, mas também a gente pode encontrar coceira, saída de secreção, fica sempre suja ali
a roupa íntima molhada, isso incomoda o paciente, e o desconforto na região. Em relação ao sangramento, geralmente ele vem às evacuações, é um sangramento em pequena monta, ele não vem todo dia, é um dia sim, é esporadicamente, e é um sangramento que a gente diz que ele é um vermelho vivo. Eu gostaria de frisar que a dor à evacuação, ela não é um sintoma comum. Quando ela acontece, ela pode estar relacionada a uma complicação, como uma trombose hemorroidária, ou relacionada a outra doença que esteja existindo também naquele momento na região perianal. O diagnóstico ele se faz pela história clínica do paciente, pelo exame proctológico e, em alguns casos, a gente pede um exame de colonoscopia. Após a conversa com o paciente, é a hora do exame físico. Eu peço para o paciente deitar na maca, eu o cubro e peço para ele baixar a roupa e a roupa íntima. Depois eu peço para ele virar de lado, como se ele fosse dormir de lado, e dobrar o joelho próximo ao abdômen. Geralmente o bumbum fica um pouco saindo da maca. Falo para ele que nesse momento eu só vou olhar, que é a inspeção anal. Nesse momento eu vejo se tem algum caroço, tem alguma secreção, tem algum sangramento, algo anormal. Depois eu falo para o paciente se ele pode fazer uma força como se ele estivesse fazendo cocô. Isso é inspeção dinâmica. Nesse momento também a gente pode ver se sai alguma coisa do canal anal, se há sangramento, se sai secreção. Depois disso é a hora que eu vou fazer o exame de toque. Esse exame de toque retal, eu calço a luva, eu coloco um gel lubrificante, introduzo bem devagar o dedo na região do canal anal. Geralmente a gente não sente as hemorroidas. O que eu vou fazer? Eu vou descartar que esteja um tumorzinho, um pólipo, algum câncer. E quando eu retiro o dedo, vejo se tem sangramento, se veio algo na luva anormal. Esse foi o exame de toque retal. E após isso, eu posso ou não lançar mão de um exame chamado anoscopia, que pode ser feito no consultório também. Ele é um aparelho rígido, descartável, que a gente lubrifica e ele é introduzido até 9 centímetros, onde a gente vai avaliar toda a mucosa, ver se tem mamilo prolapsando, ver se tem sangramento. Existe um outro exame que a gente pode fazer também no consultório, mas isso já requer um preparo, chama retossigmoidoscopia. Ele é um aparelho também rígido, descartável, algumas vezes ele pode ser o aparelho flexível, mas como ele avança mais, ele precisa que o intestino, pelo menos dessa região, esteja limpo. O exame de colonoscopia a gente pede acima dos 50 anos. E se estiver história familiar de parentes que tiveram algum tipo de câncer coloretal, a gente começa a pedir ao paciente com 40 anos de idade. A gente pede esse exame para descartar outras causas de sangramento, principalmente o câncer coloretal. O primeiro tratamento que deve ser instituído é o tratamento clínico. Em relação à dieta, nós devemos orientar uma dieta rica em fibras, associada a uma ingesta de líquidos de 1,5 a 2 litros, evitar alimentos que irritem a mucosa, como a pimenta e outros tipos de condimento. E também evitar alimentos que prendam o intestino, como muito pão, muito macarrão, muito arroz, que são os alimentos farináceos. Manter o intestino funcionando regularmente e evitar o uso de papel higiênico, porque ele machuca a região. Algumas vezes a gente lança a mão de laxativos que aumentam o bolo fecal, como o sene, como a metilcelulose, entre outros. Algumas vezes também a gente lança a mão de supositórios ou de pomadas, mas elas geralmente causam um alívio temporário. Em algumas vezes a gente usa drogas como a diosmina, principalmente nas crises agudas.
em alguns casos de pós-operatório. A maioria dos pacientes sintomáticos quer operar, quer ficar melhor, quer melhorar o seu estilo de vida. Então, o melhor tratamento é o cirúrgico. Ele tem baixas taxas de recorrência, menor que 3%, e geralmente o paciente fica muito bem. Alguns colegas lançam mão de técnicas antes de indicar a cirurgia, como a escleroterapia e a ligadura elástica. Existem várias técnicas cirúrgicas. Técnicas que a gente resseca o mamilo hemorroidário, técnicas que a gente lança a mão de um ultrassom para localizar o vaso e aí faz uma costura para ele não dar mais sintomas, entre outras técnicas. A melhor é aquela que no momento é a melhor para o paciente e a melhor que o seu médico sabe fazer. Decidimos operar, então vamos pedir os exames pré-operatórios, os exames de sangue com hemograma, um coagulograma, a bioquímica, um raio-x de tórax, eletro do coração, um ecocardiograma, a avaliação do anestesista ou do colega cardiologista. E naqueles pacientes que a gente acha que tem indicação de solicitar uma colonoscopia, nós pedimos. O paciente retorna ao consultório trazendo todos os exames que foram solicitados. As avaliações com liberação do colega anestesista ou cardiologista, então é hora da gente agendar a data da cirurgia. Eu pergunto para o paciente também se a cirurgia ele prefere que seja feita no sistema de day hospital, aquele que ele interna, realiza e vai embora no mesmo dia, ou se ele prefere ficar internado e sair no dia seguinte. Geralmente é uma cirurgia tranquila, ocorre tudo bem. A cirurgia no estilo de day hospital, o paciente interna de manhã, em jejum de 8 horas, feito um enema para limpar geralmente aquela parte do canal anal. Alguns colegas não prescrevem. O paciente é operado com anestesia local e sedação. Ele não sente nada, dorme, não lembra de nada. Depois de 3 horas, a gente libera uma dieta e o paciente vai de alta. Mas ele também pode ficar internado no hospital. Aí a gente pode lançar mão de outros tipos de anestesia, como a RAC, que dá um melhor conforto e o paciente fica internado. Na ocasião da alta, orientamos que o paciente tenha uma dieta leve, laxativa, prescrevemos remédios para dor, como analgésicos e anti-inflamatórios, prescrevemos também laxantes, aqueles que aumentam o bolo fecal, porque o paciente ele tem que evacuar, ele tem que manter o trânsito intestinal. Caso ele tenha medo, porque vai machucar, o que acontece é que as fezes vão vir mais ressecadas e aí sim há uma grande chance dele ter muita dor quando evacuar. Realizar banho de assento com água morna ou duchinha, enxugar levemente a região, lembre-se que não é para usar papel higiênico. Esses banhos de assento, geralmente a gente indica 3 vezes ao dia e após a evacuação. Após, ele passa delicadamente ao redor do ânus e na ferida a pomada que vou prescrever. Eu vejo o paciente após 7 dias no consultório. Converso se está tudo bem, como está a dieta, se ele evacuou, se não sentiu dor, como foi a medicação, ou seja, como que foi nesse período de 7 dias. Após isso, eu vejo o paciente periodicamente até que eu sinta que ele tem condições de alta. A maioria dos pacientes evolui muito bem, principalmente quando é bem operado e quando ele obedece a todas as orientações. Mas eu preciso dizer que existe uma pequena porcentagem que pode evoluir com complicações, como dor, sangramento, estenose, que é o estreitamento do canal anal, impactação fecal, entre outras. Espero que eu tenha esclarecido muitas dúvidas dessa doença. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus.